Como eu mencionei na apresentação desta manhã, há forças poderosas vindo para se opor ao que eu estava compartilhando com vocês esta manhã no sermão. A teologia da última geração, na verdade, é somente um nome criado. Eu nunca tinha ouvido isso 10 ou 15 anos atrás. Tudo o que eu sei é sobre a compreensão dos adventistas do sétimo dia sobre os eventos dos últimos dias. Mas tem sido chamado de a teologia da última geração, que tem sido atacado tão duramente neste último ano, de uma maneira que eu nunca vi antes. 4 livros publicados de uma mesma vez, sobre o mesmo assunto. Tomem cuidado com a teologia da última geração. É perigosa, é fanatismo. 4 livros, 3 da Universidade Andrews e 1 da Conferência do Pacífico. E esses livros começaram a circular na metade do último verão. Vamos orar. Deus do céu, nesta próxima hora, eu peço por sua misericórdia, eu peço por sabedoria, e mais do que tudo, eu peço por seu Santo Espírito, para guiar os nossos pensamentos, para guiar a nossa mente, para a sua verdade. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Novamente, nós vamos lidar com um assunto um tanto delicado. Esse será o assunto mais direto que eu já abordei nesta igreja, e talvez na maioria das igrejas. O título é A Verdade Presente sob Fogo. Na revista Ministry de 2016, há um artigo intitulado Expandindo a Nossa Compreensão da Verdade Presente. E é assim que começa. Uma frase que continuava emergindo nas aulas da faculdade de História Denominacional era Verdade Presente. Os primeiros pregadores e escritores adventistas pareciam sentir que a razão para sua existência era proclamar essas compreensões. Mas mais de um século se passou desde que essas verdades eram presentes. E à medida que o tempo passa, nós nos perguntamos se nós temos a necessidade de articular uma verdade presente mais ampla. O que a igreja tem que dizer hoje que é a verdade presente? Que seja relevante para o povo moderno. Um número crescente parece dizer que nós deveríamos nos concentrar em fazer justiça. A palavra profética está vindo de líderes cristãos evangélicos e até do Papa Francisco. Essas preocupações têm sido articuladas com uma clareza crescente por autores evangélicos. Muito bem, à medida que eu li esse artigo em particular, o que veio à minha mente é que o que nós sempre conhecemos como verdade presente? Bem, vamos listá-las. Que tal o santuário? Que tal o que Jesus está fazendo no santuário exatamente agora? No lugar santíssimo? Que tal graça e obediência? Como elas se encaixam? Perdão e obediência. Que tal o sábado e a grande controvérsia entre Cristo e Satanás? Todos esses assuntos da verdade presente talvez não sejam tão atrativos para a sociedade moderna. De acordo com este artigo, eu acredito que a hora do julgamento chegou, não é mais relevante como já foi, como verdade presente. Em um tempo em que o mundo parece estar se implodindo à nossa volta, está parecendo que nós devemos ser amáveis uns com os outros. Vamos fazer justiça para aqueles que estão marginalizados. Vamos fazer disso a nossa verdade presente. É sobre isso que trata este artigo. E lembre-se de que fonte nós derivamos esse novo entendimento da verdade presente? De escritores evangélicos e do Papa Francisco. É um lugar interessante para procurar pela verdade presente neste tempo. E eu penso que esse artigo foi bem planejado para nos levar direto de volta para a Babilônia, se nós não formos cuidadosos. Nós temos clareza no que nós acreditamos que Deus quer que nós saibamos. Não me entendam mal, nós realmente precisamos estar preocupados com o sofrimento humano. Nós realmente devemos estar preocupados com a injustiça neste mundo. Nós não podemos ignorar que nós devemos procurar ajudar as pessoas que se encontram em situações difíceis sem controle. Porém, fazer disso a nossa missão, a nossa razão para a existência, fazer disso a nossa verdade presente. Muitas pessoas lá fora estão tentando ajudar os outros.
A Igreja Católica tenta ajudar as pessoas. Líderes evangélicos tentam ajudar as pessoas. Quem está preparando as pessoas para o fechamento da porta da graça? Quem está deixando as pessoas preparadas para receber o selo de Deus? Isso é o que foi dado para os adventistas do sétimo dia. O Exército da Salvação e a Cruz Vermelha têm feito um bom trabalho, auxiliando as pessoas que precisam de ajuda e estão tentando sobreviver neste mundo mau. E eles têm sua missão, e eu respeito 100%. Mas essa não foi a missão dada à Igreja Adventista do sétimo dia. Eu estou falando aqui sobre missão, propósito e razão para a existência. Sim, nós devemos estar preocupados com a justiça. Sim, nós devemos estar preocupados com as pessoas em necessidade. Mas o nosso foco é preparar as pessoas para ver Jesus e passar a eternidade com Ele. Eu posso dizer que a verdade presente não mudou. E nós ainda precisamos nos concentrar nela. Como eu disse muitas vezes aqui e em outros lugares, a mais clara e mais fácil coisa para entender em toda a Escritura deve ser o caminho para a salvação. Como você pode aceitar Cristo e viver eternamente? Essa deve ser a coisa mais fácil nas Escrituras para entender. Ao invés disso, até na Igreja Adventista tem se tornado o mais controverso assunto que nós lidamos. Como uma pessoa é salva? Em que base e em que método uma pessoa é salva em Jesus Cristo? Se tornou o assunto mais divisor na Igreja Adventista do sétimo dia. Eu encontrei um exemplo disso em uma edição da Adventist World de 2016, e a edição foi dedicada ao assunto Cristo, Justiça Nossa. Um grande tópico. E o primeiro artigo e todo o tema é sobre Cristo, Justiça Nossa. É do pastor Ted Wilson e é intitulado Cristo, Justiça Nossa. Eu não vou ler tudo, mas eu vou falar sobre cada artigo e o que ele disse. Ele disse que a justiça de Cristo é o caráter de Cristo vivendo em nosso caráter. A justiça de Cristo é o caráter de Cristo vivendo no nosso caráter. Melhor do que eu poderia dizer. É isso que é a justiça de Cristo. Não é somente o que Cristo fez há 2000 anos atrás. É o que Ele está fazendo na minha vida, me mudando, fazendo-me uma pessoa diferente do que eu era antes. Parábolas de Jesus, página 166, diz assim: pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. A palavra possuirão é encorajadora. Não tem que, não devem, possuirão. Puro e imaculado o caráter que nós possuiremos. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Todos os que se arrependerem e crerem. Essa vestimenta afiada nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece nos transmitir esse caráter. Transmitir é uma palavra-chave. Não somente acreditar a nós, mas transmitir, que significa compartilhar. Este caráter ele oferece para transmitir a nós. E o que isso significa? Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. A maior mentira de Satanás é: você é um ser humano caído, você não pode obedecer à lei de Deus, é muito difícil. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Novamente, essa é a Parábola de Jesus, página 167. Então, o pastor Ted Wilson tinha esta frase: não caiam na armadilha quando as pessoas dizem que é impossível guardar os mandamentos e que é impossível viver uma vida perfeita. Então, mais uma declaração de Parábolas de Jesus. Esta é a mais especial de todas. E diz assim: ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com o seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Parábola de Jesus, página 167. Uau, que parágrafo!
Se Ellen White não tivesse escrito nada mais sobre o Evangelho, isso seria o suficiente. Nós vivemos sua vida. Isso, ela diz, é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Justiça é fazer o bem. O nosso caráter é revelado pelo que nós fazemos. Isso é tão básico. Isso não é complicado. Se Ele está vivendo em nós, se os nossos pensamentos estão ligados aos pensamentos dEle, nós viveremos em uma vida de obediência alegre. E se nós escorregamos e caímos, nós caímos de joelho e vamos a Ele e pedimos: Senhor, por favor, me levante. Fazer o certo. Parábolas de Jesus, página 171. Esta é a nossa única oportunidade de formar caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Hoje é a nossa única oportunidade para nos capacitar para vivermos felizes naquele lar. Bem, eu pensei, bom, aqui é o pastor Ted Wilson colocando todas essas citações no seu artigo. Eu achei que esse foi um perfeito resumo de Cristo na sua justiça. Ele fez o seu trabalho. Se tivesse sido o único artigo da Adventist World para aquele mês. Mas eu li outro artigo. A Justiça de Deus em Sua Maneira, de William Johnson, ex-editor da Adventist Review. Ele disse: essa é uma justiça além do alcance humano. Essa é uma justiça tão exigente que os humanos nunca poderão alcançá-la. Uma justiça que somente Deus pode prover como um dom. Então ele está dizendo em todo o artigo que a justiça de Cristo é aceitar o dom. E está certo, nós aceitamos o dom, porque nós não podemos alcançá-lo. Nós não podemos fazer isso. Está ótimo para iniciar. É assim que nós iniciamos, na justiça de Cristo. Nós aceitamos o dom e então pedimos para Ele nos transformar em Sua imagem, de glória em glória. Nós não pedimos a Ele para simplesmente colocar um dom em nossas mãos e dizemos muito obrigado, Senhor. Mas nós pedimos a Ele para nos tornar diferentes de dentro para fora, para que a nossa vida seja transformada. Isso não está neste artigo. Tudo o que diz é que a justiça de Cristo é aceitar o dom. Sabem, o único benefício é se ela muda a nossa vida, os nossos hábitos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Então, o próximo artigo é um resumo de uma página dos ensinos de Ellen White. E é a mesma coisa, a justiça de Cristo é aceitar o seu dom. E é isso que foi dito. E eu disse para mim mesmo, que ensino incongruente sobre o que ela falou sobre esse assunto. A justiça de Cristo é aceitar o dom. Então, talvez o erro mais perigoso sobre o Evangelho foi escrito em um testemunho pessoal que começa assim. Depois de estudar Romanos 5, há dois Adãos, o primeiro Adão e o segundo Adão. Esta foi a conclusão dele. Sem confissão, sem arrependimento, sem nem sequer ir para Deus, eu fui reconciliado com Deus pela morte do seu Filho e pela vida de Jesus que me salvou. Paulo detalha que todos nós estamos condenados em Adão, mas Jesus consertou tudo, justificando a todos. Deus nos salvou e nos libertou da penalidade do pecado como um dom. Antes de nós confessarmos, nos arrependermos e até acreditarmos. Eu não mais enfatizo reconciliar os meus pensamentos e o meu comportamento com a minha profissão de fé. Eu não me preocupo mais se o meu comportamento não está de acordo, que eu estou salvo, uma declaração clara de que eu serei salvo enquanto pecando, e que nós seremos salvos até antes de nos arrepender. Eu não encontro isso na minha Bíblia. Mais à frente, o próximo artigo, uma entrevista com um pastor e um professor de Bíblia. E a essência desse artigo foi, simplesmente, a salvação transforma as nossas vidas. Bem falado. Então nós tivemos um artigo no início bem colocado, e agora na metade da revista, o artigo Salvação transforma nossa vida. Um artigo muito bom, e eu vejo nessa única edição da Adventist Review o pêndulo balançando de um lado para o outro. Um artigo verdadeiro, outro artigo mortal. E como nós podemos descobrir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro? Quando nós sentamos e lemos e ouvimos. Ao invés de parar nesta nota positiva deste último artigo, o último artigo é talvez o pior. Um direto ataque. E adivinhe para quem novamente? Para M.L. Andressen.
É ele que recebe as farpas o tempo todo, com o apoio de escritores evangélicos. Aqui está um pouco do último artigo. Em 1937, o livro O Ritual do Santuário, de M.L. Andressen, foi publicado e provou ser divisivo para o Adventismo. Andressen estabeleceu o entendimento perfeccionista. O capítulo A Última Geração argumenta sobre a final vindicação do caráter de Deus pela última geração de santos perfeitos. O Adventismo de hoje não pode ser entendido sem uma apreciação apropriada da luta que se seguiu desde que Andressen agravou a publicação do livro Questões sobre Doutrina em 1957. Agora, vocês sabem, a realidade é simples. Antes de Questões sobre Doutrina em 1957, nós não tínhamos uma controvérsia sobre esse assunto. Nós entendíamos bem o que nós deveríamos ser, como os 144.000 e a última geração, e viver sem um mediador depois do fechamento da Porta da Graça. Mas, quando aquele livro foi publicado, a controvérsia e a divisão começaram. Daquele tempo até isto, Andressen é citado novamente. O perfeccionismo de Andressen foi combatido por Leroy Froom, e a atenção de Leroy Froom para a justiça de Cristo. Acadêmicos individuais publicaram sobre o tópico, incluindo Norman Gellick, Cristo Nosso Substituto, Cristologia, editado por Roe Dedron. Nós também publicamos um livreto da Teologia Adventista do Sétimo Dia. Como de costume neste artigo, e outros tantos, a culpa para a controvérsia de hoje é daqueles que rejeitaram as mudanças que estavam entrando na igreja, que estavam reafirmando as crenças adventistas na verdade presente, e não daqueles que estavam trazendo para a igreja novas ideias, de fora da igreja adventista para dentro da igreja adventista. Isso parece ser bem típico. Aqui está outro ataque ao Evangelho. Este está na revista Ministry de 2016. Nenhum outro ensino na igreja adventista tem abalado o correto relacionamento com Jesus e ter mais garantia cristã do que a visão de que nós temos que ter uma perfeição sem pecado antes de estarmos prontos para o céu. O problema com o perfeccionismo é que se concentra em nós mesmos, ao invés de em Jesus, causando uma negação da natureza humana pecadora. Bem, aqui estamos nós, amigos. Homem de palha. É tão fácil construir um homem de palha em que nenhuma crença é verdadeira, então derrubá-lo, destruí-lo. Então nós temos diversos homens de palha neste parágrafo, como a perfeição sem pecado. Isso não é para nos preparar para o céu. Nós nos preparamos para o céu ao nos rendermos hoje. E se você morrer em um acidente de carro ou por causa de uma doença amanhã, e se você estiver bem com Deus, se você não tiver atingido o nível dos 144.000 e você não recebeu o selo de Deus, você tem salvação. A sua salvação está segura em Cristo. Qualquer coisa sobre viver sem pecado não tem uma relação com ser salvo, mas vindicar o caráter de Deus. No final da provação humana, quando o último argumento de Satanás tem que ser destruído. E o seu último argumento é que os seres humanos caídos não podem obedecer à lei de Deus completamente. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre esse assunto da última geração. Novamente, é fácil você rotular mal isso como perfeccionismo. Você acrescenta a palavra ismo a algo e se torna mal. Legal é bom, legalismo não é tão bom. Perfeição é um ensino bíblico. Perfeccionismo é um erro perigoso e é sempre chamado por esse nome. E talvez o erro mais perigoso nessas poucas sentenças que eu li é que o egoísmo da natureza humana sempre nos impedirá de viver uma vida sem pecado como Cristo viveu. Porque nós nascemos com uma natureza pecadora, então nós não podemos viver como Cristo viveu, ou viver sem pecar. O artigo termina com esta declaração: a nossa garantia, a nossa segurança, a nossa justiça estão baseadas na obra final de Jesus como nosso justificador, e não no trabalho contínuo do Espírito Santo como santificador. Então é totalmente baseado no que Cristo fez na cruz, e não no que o Espírito Santo está fazendo em sua vida hoje. E novamente, palavras macias estão cobrindo o ponto principal, que o pecado e pecar estarão sempre conosco até a volta de Jesus. Esta é a conclusão de todas essas coisas. Ok, chega de problemas. Vamos nos concentrar em soluções aqui.
Eu compartilhei alguns artigos com vocês para que vocês fiquem atualizados sobre o que está acontecendo hoje nos círculos adventistas. Eu encontrei outro artigo no Adventist World, desta vez de 2015, com um título muito interessante: Procurando por legalismo, encontrando hipocrisia. Vocês sempre ouviram que os fariseus eram legalistas. Eles estavam ensinando legalismo. Jesus repreendeu o legalismo dos fariseus. Ele nos ensinou um novo caminho de graça e amor. Os cristãos devem obedecer à lei, mas não de uma maneira legalista. Essa é uma linguagem comum no adventismo hoje. E nós presumimos que o maior problema dos fariseus era o legalismo, porque é sempre o que nós ouvimos. Então, este artigo está intitulado Procurando legalismo e encontrando hipocrisia. Então, ele diz neste artigo: eu perguntei a amigos na igreja se eles poderiam mostrar um único texto nos evangelhos sobre o legalismo, não nos escritos de Paulo, nos evangelhos. Eu geralmente recebia como resposta ou silêncio ou sobre dizimar o endro e o cominho. Vocês conhecem isso. O legalismo geralmente é definido como guardar a lei para ser salvo. Legalismo é muito perigoso. Então, vamos pegar as nossas Bíblias agora e vamos dar uma olhada naquela passagem de Mateus capítulo 23. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, qual é a próxima palavra? Legalistas? Não, hipócritas. Porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e o quê? E não omitir aquelas. Muito bem, então, talvez alguma coisa seja um pouco diferente do que nós pensávamos. O que exatamente Jesus está repreendendo? Ele está repreendendo a devolução do dízimo, da hortelã, do endro e do cominho. Essa era uma parte da sua moeda corrente daquele tempo. Não, o oposto está correto. Ele não está condenando os fariseus por guardarem a lei. Ele os estava condenando por sua negligência em guardar a lei. Vocês não guardam a parte importante da lei. É isso que ele estava falando para eles. De acordo com Jesus, os fariseus não são somente violadores da lei. Eles violam as leis mais importantes. Eles são realmente ruins em guardar a lei. Eles não somente estão negligenciando as partes mais importantes da lei, mas eles guardam as partes menos importantes da lei. Então, eles aparentam guardar toda a lei. Qual é a palavra para isso? Hipócritas. Isso merece uma classificação especial de Jesus. Mas não é a palavra legalismo, é a palavra hipocrisia. Fingir ser algo que você não é. Então, vamos um pouco em frente, Mateus capítulo 23 novamente, e o versículo 24. Condutores cegos, que quais um mosquito engolis um camelo. Uau, que descrição! A hipocrisia de guardar leis menores, que deveriam ser guardadas, enquanto violavam importantes e cruciais leis, as quais eles estavam ignorando completamente. É por isso que Jesus estava repreendendo a eles. Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, qual é a próxima palavra? Hipócritas. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, guardar a lei, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós pensamos nos fariseus como o protótipo dos legalistas, que guardam todas as leis debaixo do sol e tentam ganhar a salvação por eles mesmos, fazendo o que é certo e por questões morais. Isso é o que nós geralmente pensamos dos fariseus. Mas os fariseus que Jesus estava abordando neste capítulo são hipócritas violadores da lei, não legalistas guardadores da lei, porque provavelmente eles não estavam guardando nem aquelas leis. Ellen White tem palavras bem claras sobre isso.
está em O Desejado de Todas as Nações, página 309, e diz assim: conquanto fossem extremamente escrupulosos nas observâncias rituais, sua vida era imoral e falsificada. Esse era o problema deles. Eles guardavam os rituais, as formas externas, mas as suas vidas eram imorais e degradadas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 98. Eles pregavam a lei, mas eles mesmos não a obedeciam. Pregar, mas não obedecer. E Jesus consistentemente repreendeu a sua violação da lei. É sobre isso que eram as repreensões para os fariseus. Ele nem sequer tentou criticar os seus motivos legalistas, embora eles estivessem lá. É claro que eles eram legalistas. Ouça mais uma condenação de Jesus para eles, em Mateus capítulo 23, versículos 5 e 6. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. À medida que o legalismo é visto como o grande assunto religioso com o qual Jesus está lidando com os fariseus, guardar a lei tem um nome ruim. Tão logo nós os vemos como legalistas. E esse era o problema, e era isso que Jesus estava condenando. Então, guardar a lei fica sob o mesmo ataque. Mas, se a hipocrisia é a palavra que os descreve, a repreensão é que eles não estão guardando a lei. E eles precisam guardar a lei. Eu receio, meus amigos, que nós temos batido o tambor do legalismo por tanto tempo na Igreja Adventista, eu diria nesses últimos anos da minha vida. Sim, nós temos problemas com o legalismo na igreja. Mas, nesses últimos anos da minha vida, o bater desse tambor do legalismo nos permitiu trazer as práticas da guarda do sábado, padrões de música, práticas de ganhar almas, para o que a Bíblia também pode descrever como graça barata. E apenas fazer o que nós queremos fazer e dizer que é coberto pelo sangue de Cristo leva a uma denigrição do que nós precisamos estar fazendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e com as quais nós nos tornamos descuidados. Isso se torna parte do grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Eu gostaria de compartilhar mais uma coisa com vocês aqui. Um experimento foi feito na Universidade de Harvard. Foi pedido a 2 grupos de pessoas que assistissem um jogo de basquete. Foi pedido ao grupo experimental, aquele que eles estavam experimentando, que contasse o número de passes entre os jogadores. Durante o jogo, um homem vestido de gorila entrou inesperadamente no meio do jogo e ficou visível por 5 segundos. Então saiu. Foi pedido ao grupo de controle que assistisse ao mesmo jogo, mas que somente assistisse, não contasse nenhum passe. Então, um grupo contava os passes e o outro grupo somente assistia o jogo. O grupo de controle facilmente percebeu quando entrou o homem com a vestimenta de gorila. Mais da metade dos participantes que contavam os passes não percebeu nada. Não viu absolutamente o gorila. Mais da metade. Um pesquisador disse que ele perguntou aos participantes: vocês viram alguém passando pela frente da tela? Não, eles não tinham visto. E quando ele perguntou: vocês perceberam o gorila? E eles responderam: percebemos o quê? Então, o que está acontecendo aqui? Quando foi pedido ao grupo que contasse o número de passes, adivinhem em que eles estavam concentrados? O número de passes. Esse era o objetivo deles. Eles não iriam assistir o jogo. E tudo que tentasse dirigir a sua atenção para outra coisa, eles iriam bloquear. Nós temos filtros em nosso cérebro. E eles simplesmente bloquearam. Eles não viram o gorila. Então, coisas como o gorila não importavam, porque não era o trabalho deles nem o foco deles. E, novamente, se o nosso foco está no legalismo e evitar o legalismo, nós ignoramos completamente o gorila da hipocrisia que está andando através da nossa tela. Nós ignoramos o que realmente está lá, e o perigo é a violação da lei. Esse é o nosso grande perigo, e certamente o legalismo é um problema. Mas o nosso perigo hoje não é primeiramente o legalismo.
O nosso perigo hoje é o descuido, a negligência. O nosso perigo é a hipocrisia. O nosso perigo é violar a lei. E nós temos nos concentrado tão firmemente em um assunto que todas as outras coisas têm passado despercebidas. E nós nem sequer vemos o que está acontecendo. Eu acho que foi um experimento fascinante. Cliff Goldstein escreveu um artigo em uma análise recente. Ele fala como nós estamos tão preocupados com a nossa garantia de salvação e como nós podemos ter a garantia da salvação exatamente agora. E aqui está o que ele disse. Você quer garantia? Obedeça à lei de Deus e descanse somente nos méritos da justiça de Cristo. Ou como o evangelista adventista falou, quando eu olho para mim eu não sei como posso ser salvo, mas quando eu olho para Jesus eu não sei como eu posso me perder. Nós queremos garantia? Vamos apenas viver a vida de Jesus. Se nós cometermos um erro, caiamos de joelho e pedimos a Deus por força. Ellen White diz na Review in the Herald, 22 de fevereiro de 1906, nada foi tão difícil para o povo de Deus aprender como a lealdade aos princípios puros, elevados e desinteressados do céu. Esse deveria ser nosso foco, não deveria? Puros, elevados e desinteressados princípios do céu. Se nós formos leais a isso, a garantia será dada. A garantia não será um problema para nós se nós andarmos com Cristo. Há outros pressupostos, eu vou lidar com alguns pressupostos agora, os quais eu acho que precisam de alguma correção. A relação entre o velho e o novo homem, sabem, isto está nos escritos de Paulo. Velho homem, novo homem. Vamos dar uma olhada no texto. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se dispa do velho homem e se vista do novo homem. Nós assumimos que o velho homem é o mesmo que a nossa natureza caída, que nós herdamos, da qual nós nos despiremos quando Jesus voltar. Pelo menos alguns têm assumido isso. Em 1895, W. Prescott ficou muito impressionado com a mensagem de 1888 de Jones e de Wagner. Ele quase experienciou uma nova conversão. E na Conferência Geral de 1895, ouçam o que ele disse. Depois que a humanidade em Adão recebeu o pecado na carne, ela se tornou o velho homem. Então, o que é o velho homem? Não é a sua natureza caída. A propósito, eu acho que ele está certo. Não são as tendências hereditárias ruins. O velho homem está permitindo ao diabo governar as nossas vidas. Ela se tornou o velho homem, e o velho homem é a humanidade com o pecado trabalhando nela. O velho homem é quando o pecado controla a vida. Quando nós vivemos uma vida de rebelião. E isso significa dizer, ele fala, o velho homem é a humanidade sob o controle do diabo. Adivinhem, ele tem que morrer. É disso que nós devemos nos despir. É isso que tem que ir embora e devemos nos revestir do novo homem, que é Cristo vivendo em nós. O diabo está nos controlando ou Cristo está nos controlando. Ser um velho homem é sempre o resultado das escolhas que nós fazemos. Não é um acidente herdado do nascimento. Escolhas que nós fazemos, eu acho que esse é um pressuposto que precisa de correção. Novamente, o pastor Prescott diz, o novo homem é a humanidade com o divino dentro dela. E, acima de tudo, em primeiro lugar, o novo homem é Cristo Jesus. Então, nós somos instruídos a nos vestir do novo homem. Vamos dar uma olhada no texto de Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Se reveste de Jesus Cristo e isso não permite ao diabo encher a carne com suas concupiscências. O velho homem tem que morrer, sim, que é o diabo controlando a minha vida. O novo homem tem que ser recolocado, que é a humanidade e a divindade combinadas, quando nós vivemos uma nova vida em Jesus Cristo. Ok, outro que eu achei que precisa um pouco de atenção
Quando Adão pecou, nos foi dito que todos foram colocados sob condenação e que nós permanecemos em condenação até o perdão e o novo nascimento. Isso é o entendimento comum do cristianismo hoje, que quando Adão pecou, que daquele momento todos nós fomos em Adão considerados condenados e perdidos, e que nós permanecemos perdidos até que nós aceitemos Jesus Cristo. É o entendimento comum do que é conhecido hoje como pecado original. Não foi iniciado por protestantes, foi iniciado pela Igreja Católica. Porém, foi trazido para dentro do protestantismo por até reformadores como Lutero e Calvino. Está dentro das igrejas evangélicas de hoje e agora dentro do adventismo. Aqui está o que o pastor Prescott fala sobre isso. Adão, por desobediência, permitiu ao pecado entrar na carne. E todos os descendentes de Adão têm a tendência a pecar. Há uma diferença entre a tendência para pecar e a rebelião? Uma enorme diferença. Todos nós temos uma tendência para pecar. Nenhum de nós nasce pecador, condenados, perdidos ou culpados. Isso vem pela escolha que é feita. E Prescott continua: nenhuma culpa moral está associada aos descendentes de Adão, a não ser que ele mesmo tenha cedido a essa tendência. Mas se ele não luta com ela, ele cederá e o pecado aparecerá nele. Percebam, todos nós estamos preparados para pecar. Nós estamos todos preparados a partir do nascimento para nos rebelar contra Deus. Foi formado dentro da nossa natureza. E agora nós devemos decidir se nós deixaremos isso se manifestar em nosso caráter. Uma enorme diferença entre natureza e caráter. A sua natureza é o que você recebe, você não tem nada a fazer sobre isso. Alguns de nós desejaríamos ter mais benefícios do que os outros parecem ter. Alguns de nós desejaríamos ter mais cabelo na cabeça, como algumas pessoas afortunadas têm. Não podemos fazer nada sobre isso. Totalmente fora da nossa habilidade. Isso é a natureza. Você nasce com uma natureza pecadora. Mas caráter é o que você faz com essa natureza. Caráter é o que as suas escolhas fazem com você. E você permitirá ou ao diabo entrar por suas escolhas, ou você permitirá a Cristo entrar por suas escolhas. Adivinha o que nós levamos para o céu sem nenhuma mudança sequer? O caráter. Adivinha o que se queima nessa terra com o nosso pobre e fraco corpo? A nossa natureza. Nós obteremos uma nova natureza na segunda vinda de Cristo. Mas caráter é sobre o que a Bíblia fala, não é sobre a natureza. Contudo, toda a cristandade, virtualmente desde o tempo de Agostinho, tem dito que você nasce perdido, condenado, culpado, porque nós herdamos um equipamento ruim. Novamente, esse é um erro que entrou no adventismo nos anos recentes. Sem culpa moral, disse Prescott. A não ser que ele tivesse se rendido. Quando ele se rende à tendência para pecar, ele recebe a condenação pessoalmente. Então, nenhum de nós é condenado pessoalmente até que nós cedamos a ela. Bem, há muita confusão sobre como alguém é justificado. Nós vamos ler 4 textos da Bíblia de como ser justificados, perdoados e salvos. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados, pelo quê? Pela graça. O que é graça? Um favor imerecido. Sendo justificados pela sua graça, seu amor imerecido e seu dom para nós. Então, nós somos justificados por sua graça. Muito bem, vamos voltar para o livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. O sangue que ele derramou no Calvário. Justificados pelo seu sangue. Vamos voltar novamente agora para Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Agora nós temos a fé. Nós temos paz com Deus. Então, nós somos justificados pela fé
Vamos colocar tudo isso junto. Nós somos justificados pela graça, pelo sangue e pela fé. Mas agora nós vamos para Tiago. Eu acho que vocês sabem o que nós vamos ler agora. Tiago capítulo 2. E é aqui que termina toda a argumentação. Tiago capítulo 2, versículo 24. Ele está usando Abraão, o mesmo que Paulo usa para descrever como nós somos salvos pela fé. Tiago 2, capítulo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Muita tinta foi gasta neste assunto. Nós somos justificados pelas obras. Eu achava que nós somos justificados pela graça, pelo sangue, pela fé. E agora diz obras. E por causa disso, o grande reformador Martinho Lutero, e eu tenho um grande respeito por ele, ensinou que o livro de Tiago é uma epístola de palha. Ou seja, não confie neste capítulo. Se você quiser saber como ser salvo, vá a Paulo, não a Tiago. Tiago vai desorientar você. Ele não aceitou o livro de Tiago como uma parte válida canônica da Bíblia, como um livro confiável do Novo Testamento, porque o seu entendimento era que Tiago era um legalista. Então, nós precisamos um pouco mais de profundidade nesse assunto, se nós formos incluir Tiago em nossa Bíblia. Então, aqui está o que o pastor Prescott disse. Isso deve acabar com a discussão se nós somos justificados pela fé ou pelas obras. Ou se é pela fé, alguém que é realmente justificado, pessoalmente, deve ser justificado por cada um deles. Não há um ou um se aqui. Por todas elas. Quando alguém é realmente justificado e manifesta uma das quatro, as outras três estão implícitas. Eu acho que está muito bom. Se você tem sido realmente justificado pela fé, então você tem sido justificado pela graça de Cristo. E você tem sido justificado pelo sangue de Cristo. E as suas obras são a evidência disso. Você não pode ter fé sem obras, é o que Tiago está tentando dizer. O comportamento sempre revelará o que está acontecendo no coração. Então, aqui não é um ou outro. Tiago está errado, Paulo está certo. Ambos estão falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Justificado pela fé significa que as obras farão parte da justificação. E, novamente, é aqui que o evangelho evangélico está totalmente errado. No evangelho evangélico, a obediência é boa. É uma boa coisa obedecer. Nunca denigram a obediência. Adivinhe por que os evangélicos querem publicar os 10 mandamentos nas nossas escolas e nos nossos tribunais. Eles acreditam na obediência, mas não como parte da salvação. Não como parte de salvar. É uma boa testemunha. Como você pode ser testemunha para alguém se você está roubando do bolso dela ao mesmo tempo? Então você não rouba, por isso você é uma ótima testemunha. Então é por isso que você é capaz de refletir Jesus Cristo em sua comunidade. Mas no evangelho evangélico, nenhum ato de obediência tem relação com a salvação. Não é necessário para a salvação, não é nem sequer uma condição para a salvação. É totalmente bom para testemunhar. E é o único lugar que as obras ocupam no evangelho evangélico. E isso está se tornando uma parte do evangelho adventista nestes dias. Porque nós temos procurado por legalismo. Porque nós temos procurado pelo legalismo ao invés de procurar pela hipocrisia. O nosso foco tem sido estreito e nem sequer podemos ver o gorila passando pela frente das páginas das Escrituras. Bem, esse foi W. Prescott tentando lidar com assuntos difíceis que ainda estão nos atormentando hoje. Eu encontrei outro artigo, desta vez na Ministry Magazine. O artigo disse basicamente algo como isso. No final dos 70 anos de cativeiro de Judá, 3 chamados foram feitos para o povo de Deus, enquanto eles estavam cativos. Número 1, saia de Babilônia. Foi bem literal naquele tempo, não foi? Saia de Babilônia, não fique aqui.
Lembrem-se, provavelmente eles tinham casas boas, 70 anos tinham se passado e provavelmente eles tinham casas boas. Provavelmente eles fizeram uma vida boa para eles. Alguns deles não queriam ir embora, vocês se lembram? Lembrem-se de que foram 2 ou 3 tentativas para fazer com que eles partissem. Então aqui está, sai de Babilônia. Número 2, se reúna ao remanescente que está indo para o lar. Se reúna ao remanescente, é o pequeno grupo agora. E nós iremos para casa e iniciaremos tudo de novo. Se una ao remanescente, nós estamos indo para o lar. Número 3, restaure o santuário, então o nome de Deus pode ser glorificado. Eu acho que ele está certo. Essas foram as 3 chamadas que foram dadas aos judeus em Babilônia. Saiam de Babilônia, juntem-se ao remanescente, restaure o santuário, então Deus pode ser glorificado. Um ótimo artigo. Não é essa que é a nossa missão? Saiam de Babilônia, tornem-se parte do povo remanescente de Deus, no fim dos tempos, e devolvam o santuário ao seu lugar onde ele deveria estar, significando a obra de Jesus no santuário celestial. Porque isso era importante, porque o templo era o lugar da transformação. O templo é onde nós somos mudados, nós encontramos a glória de Deus no templo. Com isso em mente, vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não é isso? Tornar-se parte do povo remanescente de Deus e sair de Babilônia? E ser transformados de glória em glória, por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a mudança que precisa ocorrer. É o que precisa acontecer antes que a obra de Deus possa ser terminada. Um ótimo artigo, como eu disse. Esses foram 3 temas desse artigo. Porém, nessa boa apresentação da restauração e da transformação, nada foi dito sobre a purificação do santuário, tirar a mancha do pecado, a vindicação de Deus, a preparação para o selo de Deus e apressar o retorno de Cristo. Se isso não é incluído no que Deus tem chamado esse remanescente para fazer, está faltando a metade, e a metade mais importante, de toda a missão da Igreja Adventista do 7º dia. Sim, nós queremos ser transformados. Sim, nós queremos refletir a imagem de Jesus completamente. Sim, nós queremos ir para o céu. Mas não é essa que era a nossa missão. Deus estava salvando pessoas no catolicismo por séculos. Ele estava salvando pessoas no luteranismo, no presbiterianismo e nos batistas. Ele tem salvo pessoas por séculos. Não é por isso que ele chamou o adventismo para fazer primeiramente. Ele nos chamou para nos preparar para o selo de Deus e para o fechamento da porta da graça, e refletir a imagem de Jesus perfeitamente. E sim, nós ganharemos almas por causa disso. É por isso que eu pertenço a uma associação evangelística. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Mas isso se tornou o foco. E nós temos outro gorila que está andando na frente das telas e nós não estamos olhando mais. E essa é nossa primeira missão, vindicar o caráter de Deus. Se eu vou para o céu ou não, não é a razão pela qual eu sou uma adventista do 7º dia. Eu sou uma adventista do 7º dia porque eu quero terminar com o reinado de Satanás neste mundo. E a única maneira de terminar com ele é parar com a última mentira de Satanás, de que seres humanos nascidos com uma natureza caída não podem obedecer à lei de Deus. Não é isso que aquele texto diz. Aqui estão aqueles que tentam guardar os mandamentos de Deus, aqueles que professam guardar os mandamentos de Deus. Eu desejaria que eles pudessem guardar os mandamentos. O texto diz, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos. É para isso que os adventistas foram chamados para fazer, guardar os 10 mandamentos, não somente 9. Todos os 10. É por isso que Martinho Lutero não podia vindicar o nome de Deus. Ele era um guardador dos mandamentos. Ele não acreditava que você deveria desobedecer à lei de Deus. Mas ele violou um desses mandamentos todas as semanas da sua vida. E alguns dos seus amigos até falaram para ele sobre isso.
Mas, aparentemente, a convicção não atingiu seu coração. Eu espero encontrar Martinho Lutero no céu. Deus vai salvar muitas e muitas pessoas que não estão guardando completamente os mandamentos de Deus. Ele os salvará, mas eles não podem vindicar o seu nome. Eles não podem derrubar a última mentira de Satanás. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos. Aqui está a prova de que a minha graça funciona e que tem poder. Então, novamente agora, nós estamos perdendo algo muito importante. Exatamente agora. E nós estamos até considerando perigoso, extremo e fanático falar sobre um assunto como esse. Eu vou terminar com algumas ideias especiais inspiradas que eu espero que nos inspirará a ser esse povo singular que Deus está procurando. Esse é o comentário bíblico de Ellen White, volume 5, página 1103. O poder que inflige justiça retributiva sobre o substituto e a garantia do homem foi o poder que sustentou e levantou aquele que estava sob um tremendo peso da ira que cairia sobre um mundo pecaminoso. Vocês entenderam aquela contradição aparente ali? O poder que derramou a ira sobre Jesus Cristo na cruz. Jesus estava se sentindo como aqueles que estarão fora da cidade de Deus, que estarão perdidos para sempre. Não mais graça, não mais perdão. Ele estava sentindo aquela ira de Deus. Esse é o mesmo poder que o sustentou e o levantou sob o peso daquela ira. Vejam, Deus está trazendo sua ira para dar e trazendo seu poder para dar. Então Jesus poderia suportar essa ira. Vocês já se perguntaram por que o tema da cruz será nossa discussão por toda a eternidade? Como a mesma ira que estava matando Jesus, ele não foi morto pela crucifixão. Ele morreu dentro de apenas algumas horas. Ninguém morre dentro de apenas algumas horas por crucifixão. Ele estava sendo destruído pela ira de Deus contra o pecado. E se levantou pelo mesmo poder que Deus estava dando a ele. Esse é um dos mistérios do plano da redenção. E nós estudaremos isso por um tempo, eu acho. Outro texto da Escola de Treinamento Bíblico de 1º de setembro de 1902. Como o último conflito com Satanás será o mais decisivo, o mais enganoso e o mais terrível que já houve. Uau! Isso inclui a Idade Média, amigos. Isso inclui todas as torturas e destruições, como a dos valdenses. O último conflito será o mais enganoso e terrível que já aconteceu. Como também a sua derrota será a mais completa. Então ele vai trazer o pior sobre o povo de Deus no final. E sua destruição será final. Percebam, ele já foi um tanto destruído. O poder da perseguição perdeu seu poder em 1798. As Bíblias estavam sendo lidas pelas pessoas. As Bíblias estavam sendo impressas por todo o mundo. Mas Satanás não foi destruído. Ele retornou e deu um novo lance. Então, com o último engano mais terrível, virá a mais completa derrota. Então, se isso é para derrubar Satanás, então que venha logo. Eu não quero mais viver sob o governo de Satanás. Que venham os seus enganos, que venham os seus ataques. Se essa é a única maneira de acabar com o seu governo neste planeta, deixe Satanás fazer o seu pior. E deixe Deus ser finalmente e completamente Deus. Não parcialmente no controle deste mundo, mas completamente. Se nós tivermos qualquer chance de sobreviver, isso não será fácil, amigos. Nós precisamos memorizar essa promessa. Lutar com Deus é ter a alma firmada com intensidade de desejo até que todo o poder seja aumentado, enquanto uma onda de desespero varre a alma, e contudo o suplicante não cederá, mas se agarra com tenacidade à promessa. Uau! Que sentença! Essa é de Signs of Times, de 27 de novembro de 1879. Eu vou reler, é tão crucial. Lutar com Deus, essa foi a luta de Jacó, vocês se lembram? É ter a alma mergulhada com intensidade
de desejo até que todo o poder seja alongado, enquanto ondas de desespero varrem a alma, que nenhuma língua pode expressar. Deus me abandonou. Todas as promessas não estão se cumprindo. Eu estou afundando. Aonde está o libertador? E contudo, o suplicante não cederá, mas se agarra com uma grande tenacidade à promessa. É para isso que nós devemos estar preparados, como nos agarrar às promessas da palavra de Deus, não à nossa experiência, não ao que está acontecendo à nossa volta, não à perseguição que está vindo sobre nós, não aos enganos de Satanás que estão se tornando tão atraentes, mas se agarrar à promessa e fazer dela a única coisa que importa em nossa vida. Nós confiamos em Deus. Mesmo que Ele me mate, nele confiarei. O primeiro livro da Bíblia, meus amigos, é a experiência do último povo que já viveu nesta terra. Jacó sentiu como se Deus o tivesse abandonado. Jacó sentiu como Deus o tivesse abandonado. Ele passou todo o livro implorando, apelando e tentando descobrir o que estava acontecendo. Os seus amigos dizendo que era culpa dele, e toda a luta no livro de Jó era sobre uma questão: por que Deus me decepcionou? Eu tenho sido um servo obediente e fiel a Ele, e Ele me trouxe a isso, se agarrando com uma tenacidade extrema à promessa. Então, que essa última sentença possa descrever cada um de nós aqui. A vitória, meus amigos, será certa se nós aceitarmos a promessa. A vitória é certa. Então, eu gostaria de concluir a minha parte dessa programação desta tarde, pedindo a Deus a ajuda que nós precisamos e que nós não temos. Então, se for possível para você se ajoelhar comigo, vamos passar algum tempo apelando a Deus. Pai que está no céu, nós chegamos a este ponto da história da Terra com um pequeno equipamento na mão. Nós temos uma experiência que tem tido seus altos e baixos, sucessos e falhas. Nós pedimos perdão. Nós obtivemos algumas vitórias. Nós temos visto outros alcançados por nossas tentativas débeis para revelar a sua graça e o seu amor. E eles têm sido trazidos para a sua família. Por causa disso, exatamente agora nós estamos enfrentando o maior desafio que já foi dado para um grupo de pessoas vivas na face desta terra. Viver à vista de um Deus Santo, sem um intercessor, sem um perdoador, sem um mediador, como Jesus viveu à vista de um Deus Santo sem mediador, por sua vida inteira. Nós teremos que viver talvez alguns anos, talvez alguns meses, nós não sabemos, na mesma situação, sem nenhum perdão disponível. E o Senhor está pedindo para a mais fraca das fracas de todas as gerações da história, para ser este povo. É muito mais alto do que o nosso pensamento humano pode compreender. Como isso pode ser possível? Então, Pai, tudo que eu sei fazer hoje é acreditar no que o Senhor prometeu. Eu não posso nem sequer imaginar na minha própria experiência que Cristo teve durante sua vida inteira. Um pecado desonraria o grande Deus Criador e traria Satanás como governante do universo. E para o último povo que está vivendo nesta terra, por um curto período de tempo, eles enfrentarão esse dilema. Senhor, nós somos totalmente inadequados. Nós somos tão despreparados. Nós somos totalmente sem recursos, exceto por uma coisa: nós temos o Senhor. E nós temos Jesus. E nós vamos colocar toda a nossa confiança e nos agarrar fortemente às promessas que o Senhor fez que haverá este povo. Aquele povo que realmente viverá sem pecado. Que eles realmente serão as maravilhas do universo, que nunca foi esperado nem pelo anjo mais leal no reino de Deus. E eles observarão o que será o mais incrível mistério de todos. E até Satanás ficará desconcertado, porque ele não poderá entrar mais, aonde ele sempre teve um fácil acesso a nós.
Então, Senhor, nós estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando para ele não com medo, mas com uma grande esperança, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumprirá. Todas as suas ordens, todos os seus comandos são capacitadores, e nós temos isso como nossa única credibilidade, pela única razão de termos merecido ser criados pelo Senhor, a sua imagem, e o Senhor recriará essa imagem em nós. Então, Senhor, obrigado. Obrigado por dar o pior período da história terrestre nas mãos do povo mais débil, que demonstrará que é tudo por seu poder e não por nossas habilidades. Nós atravessaremos o Mar Vermelho, e não há nenhuma maneira de sermos capazes de atravessar, porque o Senhor prometeu, e nós confiamos em suas promessas. E nós agradecemos por suas promessas, e nós agradecemos porque o Senhor está nos dando esta oportunidade, neste último período da história da Terra. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.